Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema estritamente ligado à comunicação empresarial e ao relacionamento dos empresários ou dos gestores com os órgãos de imprensa, que é o Media Training, ou na tradução livre, o treinamento de mídia. Muita gente acha que esse tipo de treinamento é oferecido às empresas, aos gestores ou aos empresários, na verdade, como uma forma de gerenciamento de crise. Um profissional de uma companhia aérea que vai falar sobre um acidente aéreo, que ele é obrigado a falar porque ele é porta-voz, ou de uma empresa, de repente, uma siderúrgica, porque poluiu e estourou, teve um acidente de trabalho e teve feridos. A maioria das pessoas entendem que esse treinamento serve só para isso. E pelo contrário, a imprensa ela vive um momento de mão dupla, ela busca pautas o tempo todo e muitas delas são positivas para a sua empresa. De repente, por exemplo, chegando o Dia dos Pais e você tem uma empresa, uma loja de moda masculina, por exemplo, fatalmente uma emissora de rádio ou uma emissora de TV vai procurar a sua empresa para falar sobre tendências de moda, o que os pais mais procuram, enfim, produtos baratos. Se você é um contador, por exemplo, fatalmente algum órgão de imprensa está procurando algum contabilista, que tenha conhecimento, que seja autoridade no assunto, para falar sobre as mudanças do e-social, do e-fiscal e o que isso vai impactar na vida das pessoas a partir de 2019, por exemplo. Eu citei aqui só 2 exemplos para poder mostrar que você pode estar na mídia espontânea, ao invés de estar pagando caro por mídia paga, a mídia tradicional, por propaganda, mas você tem que estar preparado para isso. E o objetivo desse vídeo é te oferecer 5 dicas básicas para que você se prepare, treine e esteja cada vez mais qualificado para poder falar com um profissional de imprensa, porque ele vai muito preparado para poder conversar com você. Ele vai com uma lista de perguntas que de repente não está no seu script responder. Então vamos às 5 dicas. A primeira delas e mais básica é: domine o assunto que você vai falar. Se você foi chamado para falar sobre finanças pessoais, domine esse assunto. Busque na internet ou nos livros as informações mais técnicas possíveis e aquelas que você de repente não fala no seu dia a dia. São essas perguntas que geralmente os jornalistas trabalham numa entrevista. Então seja claro, seja conciso e procure utilizar algumas expressões que sejam de conhecimento público. Usar menos o tecniquez e usar mais a linguagem do dia a dia, para que as pessoas entendam aquilo que você está falando. A segunda dica é: seja claro. Você foi perguntado sobre um determinado assunto, não comece com então, voltando ao assunto. Seja claro na pergunta e na resposta. A pergunta geralmente ela é direta, já inicie respondendo a pergunta do repórter, para que não deixe margem e questionamento sobre a sua autoridade no assunto. A terceira dica é: vá preparado para perguntas que não estejam no seu script e que sejam de repente desagradáveis até de responder. Às vezes a gente se prepara para a venda e na venda a gente só fala bem do nosso negócio, a gente só fala bem sobre o nosso assunto e numa entrevista surgem perguntas que de repente não estão no seu script. Vá preparado e não perca a compostura, não mude o tom de voz, não mude as suas feições quando surgirem essas perguntas. Mantenha a tranquilidade e aborde esse assunto com o domínio técnico que você tem sobre ele. A quarta dica vai muito em cima disso. Invista em exercícios práticos sobre o assunto que você domina. Converse com seu colega, com seu funcionário, converse com pessoas na rua, sempre sobre esses assuntos sobre os quais você pode ser abordados por um órgão de imprensa, principalmente rádio e TV, que exige uma postura um pouco mais delicada com relação ao comportamento dentro da entrevista. E a última dica é: muita atenção, mas muita atenção mesmo, às linguagens não verbais. O que a gente fala é resultado do que a gente conhece, mas muito do que a gente fala, ou muito do que a gente quer falar, está nas nossas expressões de corpo, de movimento de braço, de cabeça, de olhar para baixo, olhar para cima. Tudo isso interfere na recepção das pessoas por parte do seu conteúdo. O aumento do tom de voz, quando o assunto não fica muito agradável de se falar. O ser humano já tem, por naturalidade, baixar um pouco o tom de voz quando ele não domina muito o assunto. Então, muita atenção às linguagens não verbais, a esses comportamentos que você pode ter numa pergunta que de repente você não se sinta muito à vontade de responder, mas você está ao vivo e precisa responder às pessoas. Então seja direto, mantenha tranquilidade,
porque se você domina o assunto lá na primeira dica, você vai saber se comportar quando surgirem essas perguntas desagradáveis. Ok? Vamos falar mais de Media Training nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!